Fortaleza. A emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. E no programa de hoje eu vou conversar com o vereador Gardel Rolim, do PPL, ele que é o terceiro secretário da mesa diretora aqui da Câmara Municipal. Vereador, obrigado pela sua presença, vamos falar de vários assuntos, mas inicialmente eu gostaria que o senhor falasse de projetos seus, né, que estão tramitando na casa, e um deles é seleção pública para diretores de escolas municipais. Primeiro, bom dia, Paulo, bom dia, telespectador aí que nos assiste pela TV Fortaleza. Enfim, nós estamos aí cumprindo o segundo e último biênio deste mandato e já esse ano nós demos entrada em um projeto que eu julgo ser muito relevante, que é o que acaba definitivamente com indicação política para a direção de escola. Portanto, essa já é uma prática da Prefeitura de Fortaleza, de não ter indicação política para esse cargo, mas nós queremos, através de lei, perpetuar isso para a história de Fortaleza. Havia um tempo no passado em que diretor de escola chegava através de indicação política. Portanto, nós precisamos superar essa etapa e construir agora. Nós vimos já que quando o diretor de escola é escolhido via seleção pública, levando em consideração o seu currículo, levando em consideração a sua prova, a sua qualidade técnica, a educação de Fortaleza melhorou muito. Então, nós estamos aqui estabelecendo, através deste projeto de lei, que a gente definitivamente não tenha mais nunca em Fortaleza indicação política para a direção de escola. Portanto, acho que é uma etapa que nós temos que cumprir na democracia que nós temos no Brasil hoje, e eu espero que em breve a Câmara Municipal aprove e que o prefeito sancione a lei. Exatamente. Agora, esse projeto ainda está nas comissões, não foi ao plenário, evidente, né? Isso, esse projeto a gente deu entrada agora, esse mês de abril, tá certo? Depois de alguma discussão, algumas discussões, com o Conselho Político que nós temos do mandato, com algumas pessoas que compõem, que fazem educação pública de Fortaleza. Nós julgamos, Paulo, que a educação é a redenção do nosso povo. É aí que, através da educação, que nós conseguimos ter melhor condição de vida, melhor acesso à profissão. Ou seja, nós precisamos cuidar com muito zelo da educação, principalmente das nossas crianças. Fortaleza está fazendo um grande esforço para abrir vagas de creche. E isso faz parte de um planejamento maior que é para a melhoria da educação pública. Portanto, nós, via projeto de lei, tentamos contribuir, de novo, para que essa educação seja exemplo para o Brasil. Que nós não tenhamos interferência política. A interferência que precisa ter na educação é interferência técnica. Saber de fato quais são as metas, quais são os números, os dados, e trabalhar e cuidar do povo de Fortaleza, das crianças especialmente, para que tenham uma educação de qualidade. Muito bom. E tem um programa seu, que inclusive hoje a TV Fortaleza mostrou uma reportagem, que é o programa Vereador Aqui, Vereador no Bairro, que é um trabalho que o senhor desenvolveu e vai, cada vez que o senhor executa esse programa, num bairro diferente, evidente, né? Isso. Nos 2 primeiros anos do nosso mandato, nós fizemos um programa chamado Vereador no Bairro, que a gente marcava uma grande reunião, muitas vezes numa igreja, numa associação, até num restaurante, para a gente ouvir as pessoas. E aí fizemos várias reuniões em vários bairros diferentes, ouvimos muitas pessoas, ouvimos as demandas dos bairros, das comunidades, demandas de infraestrutura, de educação, de saúde. E isso foi muito importante no mandato, porque conseguimos nortear muito a nossa atuação nos 2 primeiros anos. E nessas reuniões acabam demandas assim que chegam ao senhor, que o senhor não sabia e pode trazer para o plenário. Claro, muitos requerimentos que fizemos à Prefeitura foram frutos dessas reuniões, desse programa Vereador no Bairro. O Vereador Aqui é uma evolução disso, Paulo. Nós fizemos a primeira edição no último dia 12 de abril, lá na Palpina, onde nós tivemos a oportunidade, eu, o vereador e toda a minha assessoria, toda a minha equipe, fomos atender a população no bairro. Ou seja, nós fechamos aqui o gabinete aqui na Câmara Municipal e transportamos todas as nossas atividades para o bairro naquela sexta-feira de manhã e tivemos a oportunidade de ali atender,
receber e conversar com quase 100 pessoas. E aí eu fiz um atendimento mais personalizado, mais individualizado. Eu tive a oportunidade de ouvir o nome das pessoas, tive a oportunidade de entregar o número do meu telefone celular para quem esteve comigo, para que as pessoas pudessem se comunicar, né, diretamente com o parlamentar. Nosso papel é representar o povo de Fortaleza na Câmara Municipal, é fazer leis, é fiscalizar o Poder Executivo. E para representar bem, a gente tem que estar em sintonia, nós temos que estar ouvindo, temos que estar em contato. Portanto, esse atendimento personalizado, Paulo, foi muito rico, foi muito importante para mim. Mais de 90% das pessoas que eu atendi procuravam demandas de infraestrutura, de saúde, de educação. As pessoas iam lá para defender o posto de saúde, para cobrar alguma coisa da escola, para cobrar a melhoria das suas ruas, do saneamento, do esgoto, demandas da CAGES. Ou seja, são coisas que de fato é responsabilidade do poder público. E eu, como bom representante daquela área, foi muito rico, foi muito importante ouvir e entender cada vez mais que a gente precisa estar fazendo isso com frequência para a gente, de fato, fazer o debate interessante na Câmara Municipal, que é o debate que interessa a grande população de Fortaleza. Exatamente, esse contato assim, físico até é fundamental, né? Agora tem um outro projeto seu que tramita aqui na casa que determina assim que veículos da prefeitura utilizem combustíveis renováveis, né? É esse o projeto? Isso. Fortaleza é uma cidade turística, Fortaleza é uma cidade praiana, Fortaleza é uma cidade muito acolhedora, né? Nós temos aí um povo muito receptivo. E nós, quando estivermos pensando debates sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, sobre a natureza, nós chegamos à conclusão que nós precisávamos diminuir, ter alguma medida que diminuísse a emissão de CO2, né, aí no ar de Fortaleza, na atmosfera local. Então, nós pensamos nesse projeto que obrigue inicialmente os veículos oficiais da prefeitura a usarem apenas combustíveis renováveis, ou seja, nós vamos tentar deixar para trás aí, superar essa etapa do petróleo, do combustível fóssil e agora avançar em coisas mais naturais, tá certo? Assim, então, esse projeto tramita aqui, a gente está aguardando ainda o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, mas em sendo aprovado e sancionado pelo prefeito, toda a frota municipal vai usar ou o álcool, né, que vem da cana-de-açúcar, que é um combustível renovável, ou o biodiesel. A nossa próxima etapa aí, depois de esta etapa cumprida, é a gente propor que os ônibus, né, todos os ônibus que trafegam em Fortaleza, os ônibus coletivos, também possam usar combustíveis renováveis. Ou seja, aí a gente vai, através disso, tentar criar um ambiente de mudança de cultura. Primeiro, a Prefeitura de Fortaleza dá o exemplo e usa veículo renovável. Depois aí as linhas de ônibus, as empresas de ônibus que rodam diariamente em Fortaleza também passariam a usar. E aí sim a gente estimularia o consumidor, também, né, o grande usuário aí do sistema de transporte de Fortaleza com o seu carro particular, também usar um combustível renovável, que aí sim nós teríamos Fortaleza uma cidade mais verde. Esse é o intuito, é criar um movimento aí que a gente consiga ter Fortaleza mais saudável, tá certo? Isso é uma questão também de saúde pública. Quem milita na saúde como eu sabe que a gente falar de saúde não é só falar de equipamento do hospital, do posto, não. É a gente criar uma cultura de saúde. Muito bem. Plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com o vereador Gardel Rolim. Aguarde um instante só. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano.
Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza. Eu estou conversando com o vereador Gardel Rolim, do PPL. Vereador, vamos falar agora de outros assuntos, né? Ontem a Câmara Municipal realizou uma audiência pública extremamente concorrida, o auditório lotado, a mesa só de pessoas altamente qualificadas, que tratou, né, do projeto de reforma da Previdência Social do país, né? O projeto do governo federal. O senhor participou também. Eu gostaria que o senhor sintetizasse assim o que o senhor viu ali de mais importante. Agora, eu senti ali que faltou alguém que fosse defender, né? E esses não estiveram presentes, infelizmente, né? Porque a Câmara Municipal, inclusive o próprio presidente Antônio Henrique, comentou na abertura que foi feita solicitação a 78 instituições e pessoas. Muitas estiveram presentes, mas no caso essas não estiveram. Bem, essa audiência pública foi inclusive fruto de uma solicitação nossa. Eu e mais outros 2 vereadores propusemos o tema aqui para a Câmara Municipal. E por que nós fizemos isso? A nossa responsabilidade como parlamentar municipal é cuidar sempre de questões locais. Representar o povo de Fortaleza, discutir leis municipais, fiscalizar o Poder Executivo Municipal. No entanto, esta lei que está tramitando no Congresso Nacional, que reformula a Previdência do Brasil, é um assunto que atinge todos os brasileiros, os fortalezenses, do mais pobre ao mais rico. Ou seja, todos têm direto ou até indiretamente, algum tipo de contato, algum tipo de relação com a Previdência Federal, com o INSS. Então, nós propusemos porque esse é um tema, de fato, muito relevante ao povo de Fortaleza. E, infelizmente, Paulo, os que defendem a reforma, que da nossa bancada federal são muito poucos que defendem a reforma, não fazem presente porque muitas vezes não têm argumentos para defender. Inclusive vereadores que defendem não estiveram lá defendendo. Sinceramente, eu não conheço nenhum vereador que defenda, né? Assim, a meu juízo, aqui é uma opinião muito pessoal do que eu tenho estudado. Eu li o texto da reforma várias vezes e tenho me aprofundado no tema. É muito difícil defender esta reforma do jeito que está. Por que que é difícil? Porque é uma reforma que não mexe com os privilégios, certo? Ela pega de raspão dos privilégios e ataca frontalmente os mais pobres, tá certo? Então, é muito difícil de defender. Se você olhar, por exemplo, se eu vou dar aqui, fazer comparações rápidas para o nosso telespectador entender. Ele mexe no BPC, que é o benefício de prestação continuada. Ele, embora aumente o tempo de fruição, ele diminui o valor de um salário mínimo para R$ 400. Se você pegar o saldo, mesmo com o tempo aumentado, ainda vai diminuir R$ 12 mil, né, ao longo de todo o tempo, toda a matemática aí simples, ainda vai diminuir R$ 12 mil dos mais pobres, porque BPC para receber tem que ser pobre, tem que comprovar situação de pobreza. E, por exemplo, não fala nada, esta reforma da Previdência não fala nada sobre os incentivos fiscais para as grandes empresas, né, que deixam de pagar mais de 300 bilhões de reais, bilhões com B de bola, deixam de pagar mais de 300 bilhões para a Previdência. Ou seja, eu tiro o dinheiro dos mais pobres, mas eu não quero mexer nos grandes empresários, nas grandes empresas. Então, eu acho que não é justo isso, né? Isso é flagrantemente uma injustiça. Se nós olharmos o agricultor familiar, que hoje consegue se aposentar com 65 anos, mesmo que não contribua, porque aqui no Ceará, por exemplo, a cada 10 anos, 6 são de seca. Então, o agricultor familiar cearense não consegue contribuir com a Previdência do jeito que está na lei. Mesmo assim, quando atinge 65 anos, ele recebe um benefício que está previsto, tem mais de 30 anos que isso acontece. Nessa nova regra, há uma dificuldade enorme, ele vai ter que pagar R$ 600 por ano para se aposentar. Imagine uma família com 5 pessoas que trabalha no interior do Ceará, num ano de seca, ter que desembolsar no fim do ano R$ 3 mil para pagar a Previdência. Eles não vão fazer. O que isso vai acarretar? Ele não vai se aposentar. Então, é um quadro que, para o agricultor do interior, do sertanejo cearense, nós vamos voltar a uma situação, Paulo, da década de 70, em que as pessoas comiam tiu, calango, porque não tinham nem dinheiro para se alimentar. E quando tinha calango, né? E quando tinha. Então,
se nós não tivermos cuidado, principalmente com os mais pobres, né, essa reforma vai aprofundar a desigualdade social. Portanto, em contrapartida, por exemplo, você tem os pensionistas dos militares que ninguém quer falar sobre isso. Tá certo? Ninguém está falando. Ninguém está falando sobre isso porque não vão mexer. Então, eu não estou aqui atacando os militares de jeito nenhum, eu só acho que se é uma reforma que todos têm que dar sua contribuição, é também necessário que os mais privilegiados, aqui no caso dos militares, que recebem salários mais altos, precisam também dar sua contribuição. Nós estamos falando aqui, gente, de pensionista e que o pai faleceu, a filha tinha 25 anos, Paulo, e recebe pensão há 20, 30, recebe até o fim da vida. Né? Muitas vezes, mãe já de família... Sem nunca ter contribuído, sem nunca ter contribuído. Então, e nós estamos falando de salários altos, salários de 10, 15, 20 mil reais. Então, eu acho que não é possível que essa conta, certo, da reforma da Previdência seja paga só com os que recebem o benefício de prestação continuada ou o agricultor familiar. Eu acho que todos têm que contribuir. E aí eu estou falando de todos mesmo. Se vai mexer nos mais pobres, pois vamos atacar principalmente os privilegiados, as grandes empresas que recebem incentivos fiscais, os militares, os pensionistas dos militares que recebem altos salários, enfim. E aí por diante nós vamos tratando político que recebe, tem uma aposentadoria privilegiada, nós temos que acabar, estou falando com muita propriedade porque sou político e sei que não é justo. Nós aqui da Câmara Municipal contribuímos para o INSS do regime geral. Portanto, também não é possível, né, para não dizer que não falei só dos outros, falo da minha classe, não é possível que o deputado federal possa se aposentar com mais de 30 mil reais, mesmo cumprindo uma carência de contribuição. Nós precisamos acabar com isso. Se o trabalhador privado vai se aposentar no máximo com 5 mil reais, pois que os parlamentares, que o trabalhador, todo mundo seja colocado na mesma regra. Inclusive, o senhor falou dos incentivos fiscais. Ontem, nesta audiência pública, o deputado federal Mauro Filho, que é um extremo conhecedor deste assunto, ele mencionou 7 ou 8 tipos de incentivos que estão aí nessa reforma da Previdência, que vão passar e que bem mais de 300 bilhões que o senhor mencionou poderão deixar de ser arrecadados. Quer dizer, e, no entanto, eles estão tirando de quem ganha um salário mínimo. Exatamente, assim, e vale lembrar, Paulo, que, você vê como as coisas muitas vezes a gente precisa estudar para a gente entender. Até 2015 não havia déficit previdenciário. Se eu pegar só a conta da Previdência, eu não estou falando aqui da Seguridade Social, que é mais amplo, né? Quem tiver dúvida vai procurar um pouquinho, vai entender aí, na internet hoje explica tudo muito fácil. Só a Previdência Social até 2015 não tinha déficit. Os trabalhadores na ativa conseguiam pagar os aposentados. Depois da extinção do Ministério e com a crise econômica que se abateu no Brasil, depois de 2015, nós começamos a entrar num déficit grande da Previdência. Foi justamente a partir de 2015 em que os incentivos fiscais foram dados para as empresas. Ora, parece um contrassenso muito grande. A economia do Brasil começou a declinar e aí, no intuito de proteger as empresas, o governo federal começou a aumentar ou dar com mais facilidade incentivos fiscais para as grandes empresas. Ou seja, houve uma crise na economia do Brasil, de 2015 para cá as grandes empresas foram beneficiadas com incentivos fiscais, o trabalhador não se beneficiou disso do governo e agora o trabalhador vai ter que pagar essa conta que foi, de certa forma, transferido para as grandes empresas. Então, nós defendemos o quê? Nós precisamos fazer uma auditoria clara, firme e dura nesses incentivos fiscais. Né? Não estou dizendo também que não deva existir. Acho que pode ser que um ou outro setor, por a relevância... Temporariamente, pelo número de geração de empregos, alguma coisa ainda eu acredito que possa ser mantido. Mas, na sua maioria, precisa ser tratado, precisa ser aberto para o povo brasileiro. Eu acho que o grande problema dessa reforma, Paulo, é porque o debate não está sendo franco, verdadeiro e transparente com o povo brasileiro. Se a Previdência tem um déficit, pois abram as contas públicas da Previdência, né? Tornem da forma mais transparente possível, coloque lá quem são os grandes devedores da Previdência, quem tem condições de pagar, quais são as medidas que o governo federal está tomando para cobrar esse débito dessas empresas,
quem são as empresas que têm esses incentivos fiscais, quanto isso custa por cada empresa, quais são as empresas que têm de fato relevância e que devem ter e as que não têm. Ou seja, tratar do tema franco, né, de forma franca, aberta e transparente com o Brasil. Muito bem. Vereador Gardel Rolim, muito obrigado pela entrevista. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.